Eu acabei de assistir uma entrevista que meu amigo Henri Bugalho fez com o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, do PCdoB, e eu fiquei muito feliz em entender que o Henri e que tantas outras pessoas que vêm aqui diariamente desconstruir o bolsonarismo, que nós não estamos sozinhos e que nós não somos os únicos que enxergamos o que enxergamos. Existem, inclusive, lideranças políticas, como é o caso do próprio Flávio Dino também, que enxerga a mesma coisa que a gente, ou algo muito similar ao que a gente enxerga e tem defendido. Isso é muito importante porque isso dá um respiro, isso dá uma tranquilidade para que a gente continue o nosso trabalho, sabendo que pessoas dentro da política entendem o que a gente fala e enxergam algumas coisas como a gente fala. Se você não assistiu o vídeo do meu amigo Henri Bugalho entrevistando o Flávio Dino, vai aqui no primeiro comentário fixo, que eu vou deixar para vocês o link da entrevista e assistam lá a entrevista, obviamente depois de ver meu vídeo, que vocês vão entender que o Flávio Dino concorda com diversos pontos de vista que são levantados por mim, pelo Henri e por outras pessoas aqui na internet. Isso é importante porque a gente começa a ver que dá para jogar a luz sim na própria esquerda e dá para jogar a luz sim no combate ao bolsonarismo. Muita gente está desesperançosa porque a pesquisa que foi divulgada recentemente pelo Datafolha mostrou que o Bolsonaro está crescendo no Nordeste, que a rejeição dele diminuiu, mas o Flávio Dino fez questão de deixar claro os motivos pelo qual estes índices estão crescendo. E os motivos são óbvios. A esquerda tem publicizado de forma errada ou pouco eficiente as suas ações frente às ações do governo Bolsonaro, em especial em combate ao Covid-19, liberando o auxílio emergencial e a aprovação do Fundeb. Tudo isso não foi defendido pelo Bolsonaro e nem tem sido incentivado por ele, ao contrário. A gente tem sim pessoas da direita que ajudaram a aprovar uma pauta ou outra, mas nenhuma dessas pessoas fez isso a mando do presidente. Tanto que o presidente Bolsonaro pediu à sua líder, a Bia Kicis, que votasse contrário ao Fundeb. E outras coisas que a gente cansou de ver aí, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial. Tanto que agora o Bolsonaro quer reduzir o auxílio emergencial para R$ 200, que era a proposta dele inicialmente, e os deputados bolsonaristas já começaram a campanha para defender essa ideia que não, que tem de baixar, porque se não baixar o presidente não vai ter como pagar, e que isso vai ser ruim, e que não sei o quê, e que sempre aquela ladainha que a gente já sabe. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa entrevista do Flávio Dino aqui, porque é exatamente o ponto de vista que eu defendo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, queria pedir a você antes de já iniciar esse vídeo que se você gostar lá no final, deixa like ou dislike e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que o nosso alcance aqui de produção de conteúdo aumente e que outras pessoas possam ter acesso aos conteúdos que a gente produz. A pedido de alguns de vocês eu criei um canal, na verdade eu ativei um canal que eu já tinha para gravar os bastidores da gravação aqui, o meu dia a dia, como é que eu me preparo para gravar o vídeo, como é que eu pesquiso, como é que eu edito o vídeo, qual equipamento que eu utilizo. O canal já foi criado, vai estar aqui no primeiro comentário fixo, o nome do canal é Carlito Neto. Eu vou postar vídeo lá 3 vezes por semana inicialmente e lá vocês vão ver os bastidores das gravações. Inclusive o primeiro vídeo que vai sair na segunda-feira já foi gravado, o vídeo da quarta-feira também já foi gravado. E se você quer entender um pouco mais sobre os bastidores, para quem sabe um dia também entender como é que a gente faz aqui e ingressar também nessa militância virtual contra o fascismo, se inscreva no canal que vai estar aqui no primeiro comentário fixo e deixa lá o seu feed no vídeo, seu comentário, compartilha, dá lá uma resposta para mim se vocês gostaram ou não gostaram e se vocês querem ou não que eu faça esse tipo de conteúdo. Caso não queiram, não tem problema, eu vou me ater aqui aos vídeos que continuarão saindo normalmente. Esse outro canal vai ser basicamente para mostrar para vocês os bastidores, mas se vocês não gostarem, não tem problema, a gente volta para cá e se mantém só aqui. Mas o papo de hoje é para falar sobre a entrevista que o meu amigo Henri Bugalho fez com o governador do Maranhão, o Flávio Dino, onde eles falavam sobre alternativas para 2022, como é que a gente ia derrubar o fascismo bolsonarista, se o Bolsonaro estava crescendo aqui no Nordeste, como é que a gente poderia enfrentar isso, quais seriam as alternativas para 2022. E o Flávio Dino deixou uma coisa bem clara e é o que eu tenho defendido há muito tempo. Quando a gente defende aqui uma frente ampla na esquerda, a gente não está defendendo que a esquerda tenha só um candidato para 2020 nas eleições municipais em algumas capitais ou para 2022 as eleições de governador e também de presidente. Nesse momento a gente defende uma frente ampla para combater o bolsonarismo. É óbvio que durante as eleições, tanto municipais quanto estaduais e para a presidência da República também, a gente sabe que vai surgir sim, obviamente, mais de uma chapa dentro da esquerda. Mas essas chapas não
não precisam ser inimigas, não precisam estar se atacando. Eu recebi uma informação recentemente aqui que eu vou checar para ver se é verdadeira, e se for vai ter vídeo aqui para vocês também, que a Gleisi Hoffmann emitiu uma nota dizendo que os petistas que apoiarem o Boulos em São Paulo serão expulsos do partido. Eu não sei se essa informação é verdadeira ainda, porque eu não tive tempo de pesquisar. Alguns seguidores que me mandaram no Instagram, no inbox aqui, também no WhatsApp, que a gente conversa às vezes nas lives, e aí eu tô fazendo a checagem dessa informação para produzir um vídeo. Se for isso realmente que está acontecendo, é justamente aquilo que o Flávio Dino está deixando claro que tem de ser contra. Nesse momento, a nossa frente ampla é contra o fascismo bolsonarista, e não contra a esquerda ou contra o candidato que tem de ser lançado pela esquerda. A gente tem de combater o bolsonarismo e, obviamente, que cada partido, dentro da sua realidade, vai lançar o seu candidato à eleição de 2020, à eleição de 2022, e vai ter apoio, obviamente, da base. Caso um ou outro passe para o segundo turno, deve-se também ter uma frente ampla no entorno desses candidatos, ou desse ou dessa candidata, que a gente não sabe como é que vai ser em 2022, para que a gente derrote o fascismo. O Flávio Dino trouxe, inclusive, na entrevista dele, alguns pontos interessantes, como, por exemplo, que essas pautas que a gente tem aprovado, não só a esquerda, como também algumas pautas são aprovadas, às vezes, porque acontece um pragmatismo em algumas pautas entre esquerda e direita, e mesmo sendo pautas de esquerda, às vezes a direita vai lá e aprova, porque consegue entender, não a direita bolsonarista, tá? Ou a direita mais próxima ao centro ali. A direita mais radical não tá nem aí, nem para você e nem para a esquerda, e tampouco pro Brasil, que é basicamente manter o mito no poder. Então, o que acontece? Algumas pautas que são aprovadas por nós, que são defendidas por nós, foram tomadas aí de assalto pelo Bolsonaro. O Bolsonaro levou para ele, defendendo como se fossem pautas aprovadas por ele, como se fossem pautas que ele acredita, e não é verdade. Isso que o Flávio Dino deixou claro, que tem de se publicizar isso. E como eu já falei mais de uma vez, a gente ainda tem perdido de WO nas redes sociais no combate ao bolsonarismo. Quer uma prova disso? Vocês devem ter visto aquele vídeo que o Bolsonaro postou nas redes sociais dele em Belém, mostrando que tinha uma multidão recebendo ele, por exemplo, lá em Belém, que o povo estava com o Bolsonaro, e na verdade aquilo ali é um jogo de câmeras. Você coloca a câmera em determinado ângulo e ela causa uma ilusão de que tem mais gente do que tem realmente no lugar. Que é um bom exemplo do que eu tô falando para vocês, as manifestações que aconteciam contra o PT. Às vezes tinham poucas pessoas, mas a Rede Globo pegava a imagem de um determinado ângulo para mostrar que tinha muita gente, então fechava o ângulo ali para mostrar que tinha uma aglomeração muito grande de pessoas, na verdade às vezes só tinha muita gente naquele lugar. Quando era manifestação, por exemplo, do PT, a Globo fazia a questão de sempre pegar lugares vazios da manifestação para mostrar que a manifestação, que às vezes tinha milhões de pessoas, que ela estava vazia. Então isso no jogo de câmera que Bolsonaro entendeu. A maior prova disso é que mesmo nas ruas, não tendo mais tanto apoio como muita gente já sabe, nas redes sociais ele ainda causa uma falsa impressão de apoio da maioria. Por que, Carleto, você está dizendo isso? Porque eles são muito ativos nas redes sociais. Por que a pesquisa do Datafolha fez Bolsonaro crescer aqui no Nordeste, fez a sua reprovação diminuir e a sua popularidade aumentar? Por um motivo simples, eles utilizam de forma extremamente eficaz a publicização dos atos do governo nas redes sociais. Isso é impulsionado não só pela base bolsonarista, mas também por representantes do governo, por deputados, por governadores, e isso aumenta o alcance das informações. Enquanto isso, nós da esquerda estamos brigando se o candidato da esquerda em São Paulo deveria ser Boulos ou Tato, se o PT deveria ou não se juntar com Ciro, se Moro foi ou não foi imparcial, se a Globo perseguiu ou não perseguiu a esquerda, enquanto o Bolsonaro está publicizando as nossas pautas, aprovadas na maioria das vezes por nós também, dizendo que são pautas que ele conseguiu, nós estamos perdendo o foco. E foi isso que o Dino chamou a atenção. A gente precisa, nesse momento, ter um foco. A gente precisa ter uma frente ampla, inclusive, se for necessário, aceitar que pessoas da centro-direita que queiram combater o bolsonarismo venham para o nosso lado, mas com uma ressalva. Não é porque eles vieram para cá combater o bolsonarismo ou querem ficar do nosso lado para combater o bolsonarismo que a gente vai abraçar eles e falar, vamos juntos, irmãos. A gente tem que saber quem está vindo para o lado de cá. Um bom exemplo é o que aconteceu com o Michel Temer e a Dilma, que o Lula escolheu, segundo pessoas ligadas ao PT, o Michel Temer para ser o vice da Dilma, e depois o Michel Temer traiu a Dilma. É óbvio que ainda faltam mais de 2 anos para a eleição de 2022, mas o caminho não é tão tortuoso como algumas pessoas falam. O próprio Dino já levantou a bola e já disse claramente o que é que tem de acontecer. As esquerdas precisam se unir em torno de uma pauta que ajude a enfraquecer o bolsonarismo. Por que a gente publiciza tão pouco as nossas ações? Porque a gente está mais preocupado com personalismo e mais preocupado com individualismo partidário do que realmente em combater o bolsonarismo.
O Flávio Dino foi cirúrgico. As mesmas coisas ele já tinha dito quando ele deu entrevista para o Meteoro Brasil, que precisa ter uma frente ampla. Isso não quer dizer uma frente ampla eletiva. Não quer dizer que a gente vai querer uma frente ampla para escolher meramente o candidato a prefeito em alguma capital agora em 2020, para escolher meramente um governador ou um presidente em 2022. Não é isso, é como ele falou, nesse momento a frente ampla tem de ser feita para combater o bolsonarismo e para denunciar os seus desmandos. Ele fez questão, por exemplo, de deixar claro, inclusive, que diferente do que os bolsonaristas compartilham aí de que os governadores têm culpa e os prefeitos pelos óbitos do Covid-19, pelo desemprego, por empresas estarem quebrando, ele fez questão de deixar claro que é mentira, inclusive o próprio STF já reconheceu isso, porque a única coisa que o STF fez foi dar autonomia para municípios e estados determinarem ações para combater o avanço da doença, desejar, por exemplo, se faria ou não lockdown, se flexibilizaria ou não o isolamento social nas suas cidades ou estados, mas que o governo federal pouco ou nada fez para poder combater o Covid-19. Mas como eles publicizam corretamente as coisas nas redes sociais, eles passam essa falsa impressão de que o governo fez de tudo para salvar o povo e os governadores e prefeitos não fizeram nada. Essa semana eu estava inclusive vendo aqui no Instagram de um artista aqui de Sergipe, ele postando dizendo que é um absurdo o governador de Sergipe e o prefeito não deixarem abrir o comércio, enquanto o povo está passando fome, está morrendo de fome, as empresas estão fechando. Ele queria entender por que o governador não ajuda, por que o prefeito não ajuda. Talvez se ele soubesse que a ajuda deveria vir do governo federal e não meramente de prefeitos e governadores, ele teria mudado esse discurso dele. Agora, muitos prefeitos, inclusive, correm risco de não serem reeleitos da esquerda justamente por causa dessa narrativa criada pelo governo bolsonarista e também pelos seus apoiadores. E é aí, mais uma vez, que eu volto a criticar, onde a esquerda erra. A esquerda fica mais preocupada em defender, às vezes, pautas que são personalistas e acabam esquecendo, obviamente, o principal, que é o quê? Que é o povo. Quer dizer para o povo o que é que está acontecendo, mostrar para o povo o que é que está acontecendo. Mas não, o que a gente tem visto com frequência é a esquerda brigando com a esquerda. Esse negócio que eu falei no início do vídeo, por exemplo, sobre a Glaze, se isso for verdade, cara, não é nem um tiro no pé que ela tá dando, é um tiro na cabeça. Porque não tem necessidade da esquerda perseguir a esquerda. Isso vale não só para a Glaze, como para qualquer outro candidato ou representante de grupo da esquerda. E é aí que entra o discurso que eu achei extremamente coerente do Flávio Dino. Nesse momento não tem de estar defendendo se é Ciro e Lula, se é Dino e Boulos, se é fulano com ciclano, não. Nesse momento é o povo brasileiro contra o fascismo. 2020 a gente escolhe o candidato que quiser, 2022 escolhe o governador ou o prefeito que quiser, mas nesse momento é o povo contra o fascismo. E os representantes políticos que precisam montar essa frente ampla, precisam deixar isso bem claro, tá bom? Queria pedir que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acharam, se vocês viram a entrevista do Flávio Dino lá com o Henri Bugalho e também com o Meteoro Brasil. Se não viram, vai aqui no primeiro comentário fixo que vai estar o link da entrevista que o Henri fez com ele. E comenta o que é que você acha aqui, se faz sentido o que ele falou, se não faz sentido. Porque como ele deixou claro, nesse momento, quando a gente faria uma frente ampla contra o fascismo, não é uma frente ampla eleitoral. Não é para montar uma chapa já agora. Ainda falta muita coisa para 2022, mas eu queria lembrar você que está vendo esse vídeo aqui, que a gente precisa fazer os 40 milhões de pessoas que não votaram em ninguém em 2018, votar em alguém. E de preferência, alguém que não seja o Bolsonaro, para que esse fascista deixe o poder. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Aqui no primeiro comentário fixo do meu vídeo tem o link também de compra do meu livro Falando de Política Sem Politiquês. Tem o nosso curso básico de Ciência Política. O nosso canal também tem uma loja virtual que vende camisas com frases que eu digo aqui no canal, que é esse aqui, ó, lojadohistoriador.com. E se você puder colaborar com o nosso trabalho sendo membro ou apoiador do canal, eu agradeço demais, porque só assim a gente consegue manter a autonomia desse canal aqui e consegue continuar crescendo dentro da plataforma do YouTube. No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.